Parece que para o governo não tem nada a ver, parece, com a nossa luta. Então isso que me chegou a escrever esse ponto. Eu parei e pensei, juntamente com as lideranças, com os coordenadores da comunidade desse lugar. Então a gente fez uma reunião, eu escrevi essa carta e divulguei, ponhando simples fato, não é sobre o suicídio coletivo. Muitos entenderam essa parte, né? Que é um suicídio coletivo e tal. Não, a comunidade política vai se suicidar, se não sair a terra, vai. Então não tem nada a ver isso. Inclusivamente, eles falaram que era criança e tal, que chegou até em São Paulo, não só em São Paulo, foi para outros lugares, foram para vários países de fora, vizinhos. Então eles entenderam exatamente errado, né? É impossível falar, né, do povo Guarani aqui na nossa região, que aqui a gente tem o Guarani Inhandeva, mais conhecido só como Guarani, e os Guarani Kaiowá, né? Falar desses dois grupos, sem conhecer esse processo histórico, é quase impossível para entender o que está acontecendo hoje, né? Essa disputa de território, essa violência toda, né, simbólica e física dos fazendeiros, do agronegócio contra os índios, né? Então é importante ter essa noção desse processo histórico, né? Então a gente diria assim, na verdade, o processo de colonização aqui nessa região ele foi bastante tardio, final do século XIX, né? Ele se intensifica com a Guerra do Paraguai. Poderíamos dizer que o povo Guarani na região sul de Mato Grosso do Sul, né, e fronteira com o Paraguai, eles estavam assim tranquilos, né, até quando estoura aqui a Guerra do Paraguai, né, 1865. Então até esse momento não havia muita perturbação, né, de frentes de ocupação nessa região. Tanto que o governo brasileiro, depois da Guerra do Paraguai, ele se preocupa muito em ocupar, né, essa região que ele considerava região desértica. Claro que não estava desértica, os índios estavam aqui, né. Mas após então a Guerra do Paraguai, 1875 por aí, vem a Comissão de Fronteira demarcar essa fronteira nova do Brasil com o Paraguai, né? E o Tomás Laranjeira, que era membro da comissão, ele percebe a riqueza dessa região por causa dos ervais nativos. Então, assim, a primeira intromissão no território, né, dos Guarani Kaiowá é a chegada da Companhia Mate Laranjeira para explorar comercialmente a erva mate aqui, utilizando inclusive boa parte de mão de obra indígena, que raramente aparece nos documentos, né, porque eles falam sempre dos paraguaios. Como os Guarani Kaiowá também falam a língua Guarani como os paraguaios, era tudo considerado paraguaio, né? Mas por pesquisas recentes, nós sabemos que boa parte da mão de obra da Mate Laranjeira era de índios Guarani Kaiowá. No Mato Grosso do Sul, o processo de colonização foi muito cruel e os índios que viviam dispersos por todo esse estado foram sendo empurrados cada vez mais para as regiões de fronteira e foram sendo dizimados, aniquilados. Tem etnias que praticamente desapareceram nesse estado. Exemplos, a etnia Ofaié foi expulsa de toda a região que habitava. Eles ocupavam desde a região do Rio Paraná até Rio Brilhante, praticamente, e eles foram sendo mortos, expulsos de suas terras
E como última tentativa dos órgãos indigenistas da época, pegaram os que foram encontrando e jogaram na Serra da Bodoquena, pois lá havia muita terra para os índios, terras da etnia Cajuel, que receberam ainda na época do Império, imediatamente após a Guerra do Paraguai. Só que Ofaié não tinha nada a ver com Cajuel, o conflito foi mais intenso e poucas famílias conseguiram sair correndo daquela área e voltaram às beiras do rio Paraná, mas é um grupo muito pequeno. E hoje, da etnia Ofaié, restam aproximadamente 100 pessoas, muitos dos quais já, por sobrevivência, tendo que casar com outras etnias, principalmente com índios Kaiowá. Meu nome é Supriano Ialo. Eu trabalho devagarinho. Não sabia, sou passadinho, sou não. Tá meio lixo, mas tá ali como eu quero plantar bem. Sempre aonde está, sempre informando mandiocal, batata, outra coisa aí. Essa terra está limpando. Eu vou plantar o milho que está ganhando do governo, selecionado, envenenado ainda, está lá guardado, 3 litros. Vou plantar aqui. O que você está ganhando do governo? Está ganhou aquele milho do governo. Que bom, né? É bom. E o governo mora longe, mas cuida tudo, até o país, né? Essa presença da companhia nessa região ela durou quase 80 anos, né? No entanto, o impacto não foi tão grande assim, porque eles não questionavam a posse do território dos povos indígenas. Ainda que utilizasse a mão de obra, ainda que já introduzisse alguns equipamentos, algumas, né, da sociedade não indígena, esse impacto não foi tão grande assim. O que começa a acontecer por volta dos anos 20, né? O SPI, Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, logo depois eles vêm para cá e já começam a demarcar as primeiras reservas, né? Então demarcam 8 reservas de mais ou menos 3.000 a 3.600 hectares. Com a ideia na época, a mentalidade de que os índios iam desaparecer. Os índios iam virar trabalhadores nacionais. Então vamos demarcar essas terras, forçar os índios, convidá-los para que eles venham para essas 8 áreas e estrategicamente liberar o restante do território para colonizar essa região. Isso é feito então, né, até o final da década de 1920. Em 1930 começam, né, a vir para cá mais fazendeiros, sulistas, né? E em 1943 então o governo federal, o Getúlio Vargas, naquela política de marcha para o oeste, ocupar, né, o território para integrar esse território no território nacional, ele cria então a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a CAND, né, 1943. Esse significa, na verdade, o grande impacto, né, o primeiro grande impacto para o povo Guarani Kaiowá. Porque esses colonos chegam, recebem, né, o título da terra, pagam miséria por esse título da terra, e eles vão expulsar quem está lá, que são os índios. Então aí começa realmente a violência, e a gente sabe de histórias de massacres, né, aqui na região de Brasilândia, de Viema, né, dos índios que não quiseram sair foram mortos, né, literalmente mortos. Outros foram expulsos, então eles foram para outra aldeia ou vieram para essas 8 reservas, né. Então, assim, dos anos 50, 60 para cá, essas reservas vão aumentando pouco a pouco. E aumentam mais a partir dos anos 70. Né? Aí sim que a violência é maior, né? Para expulsá-los mesmo e para vir para essas reservas. Esse primeiro grande impacto, então, acontece com a colônia agrícola, onde eles perdem efetivamente, né, boa parte do território deles. E esse avanço, né, das frentes de colonização continuam, né, com a chegada da soja no final dos anos 60, começo dos 70, né? Aí é uma entrada massiva, né, de produtores, aí sim já do agronegócio constituído, né, do mercado internacional. E a gente diz assim, as últimas comunidades indígenas que ainda estavam nos fundos de fazenda, né, foram obrigadas a deixar suas terras, né, expulsas pelos fazendeiros. Alguns casos, né, por exemplo, o professor Brandi acompanhou em 79 a retirada forçada de um grupo de índios, né, de um fundo de fazenda pela própria FUNAI, né. E o próprio governo, em vez de proteger o índio, ajudou a tirar esses índios à força para levar para essas reservas, né? Então isso aconteceu até final dos anos 70, 80, quando aí começa também
né, uma outra grande onda, né, de colonização que é o plantio da cana, né, as usinas de álcool e açúcar no estado. Então, como eu disse, né, desde o começo do século XX vem essa ocupação agressiva, né? Eu disse no começo que foi uma ocupação tardia, porém muito agressiva, né, de ocupação desse território dos Guarani Kaiowá aqui no estado. É muito difícil que a justiça possa determinar que o frigorífico vai comprar daquele fazendeiro. O mercado não vai comprar dele, vou comprar do cara aqui. O motivo pelo qual o frigorífico não vai comprar é exatamente porque a área dele tem um problema, ou ambiental ou social. Então é o jeito que a gente, já que a gente não consegue fazer na demarcação de lá. Só que nós temos uma realidade que é uma realidade triste, porque quem é que ficou sempre fora da terra e afastado, né, digamos, da elaboração das leis e da elaboração de todos os processos, etc. Sempre foram os índios. Então seus territórios foram legalmente, né, legalmente, aqui entre aspas, para ser bem claro, marginalizados e ocupados, né, e titulados, né, todos têm títulos, né, mas a gente que pesquisa e vai ver a história de como esses títulos foram, até a própria lei que permitiu a titulação, que começa em 1850, é uma lei completamente, ela se baseava em posse, para que eu pudesse, posse provada com o quê? Com testemunha. Então os primeiros títulos foram obtidos à base de você dizendo que eu estava naquela área, lá naquele lugar. E eu dizia 10 mil hectares. Daí depois de 10 anos você tinha o título de propriedade daquilo ali. Agora, algum índio ia lá para dizer que alguém tirou um título dele ali. Naquela época ele ainda tinha espaço, ele vivia bem. Quando ele percebeu que ele se entendeu, a coisa já estava confinada e a pessoa já tinha título. E aí já existia uma lei que dava garantia àquele título. E esses títulos existem até hoje com leis ainda mais garantistas, né, do respeito ao título, vamos dizer assim. Então, nós nessa situação, né, só podemos encontrar o quê? Os índios alijados desse processo. E alijados desse processo, quais tipos de decisões a gente encontra hoje? Que o índio permanece fora da terra e quem tem o título permanece dentro da terra. A titulação das terras foi feita pelo próprio governo, é o próprio governo que tem que buscar resolver. Até pouco tempo atrás, era definido se uma terra era identificada como terra indígena, não poderia haver indenização pela terra, e sim pelas benfeitorias. Então é óbvio que os produtores não queriam ouvir falar de jeito nenhum de demarcação de terra indígena, porque no máximo ele ia receber como indenização o montante pelas benfeitorias que ele tivesse feito na sua área. Hoje já é consenso de que se as terras foram tituladas pelo próprio governo, nada mais justo que também seja indenizado, no caso de demarcação, o proprietário pela sua terra. Agora, entre haver um consenso de que isso daí é necessário e levar à prática, quantos anos mais vai levar? Existem terras já definidas, demarcadas, homologadas e que até hoje o índio não pôde ocupar. O povo Guarani Kaiowá retoma o que é deles, o que era do antepassado. É a mesma coisa, se o governo tem uma terra, ele tem uma fazenda e foi retomado, vamos dizer, alguém foi lá e tomou o que é dele. Aquilo é dele, a gente sabe que é dele. Ele tem todo o direito de entrar em processo e retomar o que é dele. Então é assim nós. O governo não entende isso. Ele acha que o povo Guarani Kaiowá vai retomar todo o Mato Grosso do Sul. Não, não tem nada a ver. A gente somente quer as áreas tradicionais reivindicadas pelos antepassados, que lá onde foi morto nosso bisavô, nosso tataravô, onde foi morto até mesmo as pessoas, né, da mesma etnia que estão mortos lá. Então é isso que a gente reivindica. E essa história do Brasil, ela está errada da maneira que está sendo colocado hoje. Que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido pelos europeus. Por exemplo, os indígenas, pelo seu direito, ele quer retomar suas terras e tem a sua metodologia de luta pela terra. Ele tem a sua perspectiva, porque é uma terra que sempre foi, é uma terra que ele viveu, né? E hoje o Estado tem que solucionar esse problema. E o problema não é do indígena. Esses problemas foram colocados para o indígena. Isso tem que ficar claro para todos nós, para ver
a solução e ter clareza do processo histórico que foi levado esse problema hoje, né, que vira a realidade. A gente tá em cima. Quer que saia? Melhor? Não? Nós estamos rezando em Guarani. Paraguai e Argentina, né? Aí que tem os Guarani Paimã Kaiowá, que é os Kaiowá, os Imbiá, o Axé e os Azá. Nós, não indígenas, a gente tem uma relação com a terra de produção, de lucro, de benefícios materiais. E os indígenas têm uma relação de benefícios espirituais. Os Guarani Kaiowá, eles têm uma coisa que eles caminham pela mata para pensar nas coisas, para pensar na vida. E isso é muito importante. Esse caminhar pela mata é muito importante, né, para eles. Enquanto a gente não tem isso. A mata, como o próprio discurso da sustentabilidade hoje, se tornou um discurso de produção capitalista, né? Não um discurso de
de ser mundo, né? De ser o mundo junto com a natureza, né? Então você vê hoje a reserva de Dourados tem mais de 12 mil pessoas. Essa aqui de Carapó tem mais de 5 mil pessoas. A de Mambaia tem entre 5 e 6 mil pessoas. Isso é um absurdo, né? Na tradição, o modo de vida Guarani Kaiowá, um tecorrá, né, que é uma aldeia, ela não passava nunca de 150 a 200 pessoas no máximo, né? A média de um tecorrá de uma aldeia Guarani é em torno de 100 pessoas, que é uma grande família, né? O avô, os seus filhos, seus netos, bisnetos, né? É um tecorrá. Então, assim, você colocar hoje uma aldeia, falar que isso é uma aldeia, isso é um absurdo, né? Isso fere totalmente a tradição, a cultura, a base da organização social e de parentesco dos Guarani de Kaiowá, né? Por isso que a gente fala que nessas 8 reservas hoje vive uma situação de confinamento, né? Que é uma metáfora que a gente tira do agronegócio, do próprio agronegócio, né? Para dizer, olha a consequência que vocês fizeram com esse povo. Quer dizer, só isso já fere a dignidade e os direitos humanos básicos dessa população, né? A questão da terra é muito importante para o Guarani Kaiowá, porque a partir da terra, é ali que está a sua fonte de identidade, né? Ali que está a sua fonte do seu ser, porque naquela terra está a sua espiritualidade, a sua religião, né? Quando o indígena busca essa terra, não é apenas para a questão produtiva, mas uma volta para poder se afirmar mais como indígena e ser feliz como ele é. A população aumenta a um ritmo de aproximadamente 400 habitantes por ano dentro da reserva de Dourados. Se o espaço já é pequeno, daí 1 ano, daí 2 anos, a gente sabe exatamente quanto que nós vamos ter de população. E se hoje a dificuldade já existe, imagina daí 5, daí 10 anos o que vai ser a realidade dentro dessas reservas. Existe uma questão assim que é muito discutida no meio da sociedade, né? Porque se torna questão de mídia, que é o suicídio, né? E alguns pesquisadores correlacionam o suicídio à falta da terra. Pelo indígena não ter a terra e não poder configurar a sua maneira de viver, eles começam a criar alguns conflitos internos, alguns conflitos ligados à subjetividade que levam ao suicídio. Os Kaiowá, eles têm uma questão muito interessante, assim, que eles falam que eles sustentam o equilíbrio do mundo. Então, se os Kaiowá param de rezar, o mundo vai perder o equilíbrio dele. Então é muito interessante você perceber isso, né? Que mesmo um povo sofrido, um povo que vive no estado de confinamento, um povo que vive demandado por várias violências, assim, eles pensam que eles constroem o equilíbrio do mundo. Essa aí não é história pura Guarani. Que assim, a gente viu agora, né, uma repercussão internacional até a respeito dessa carta que os Guarani Kaiowá publicaram, né, falando que não tem mais como, que a última coisa que eles podiam fazer era esperar para serem mortos, né? E só que assim, eu acho que é muito importante ressaltar que isso é como se fosse o ápice da questão, assim, né? Tipo, o extremo real. Mas essa situação de perseguição, de suicídio, de homicídio, de assassinato e tudo mais, de violência e defloramento mesmo, é muito antigo, né? Se porventura o governo queira desapropriar um cemitério para construir um prédio, meu pai tem enterrado lá o seu avô e o tio dele, a gente também não vai querer, né? Não seria estranho. Que é a nossa língua, que é a nossa
ser que a solução e que a qualidade de vida eu tenho que referenciar pela qualidade de vida da cidade, lá fora. Então, hoje, a gente tenta buscar que a qualidade de vida, para mim, não é ter bens, né, acumular bens, mas viver, né, como Guarani Kaiowá, tendo clareza dos problemas hoje, do contexto do Guarani Kaiowá hoje, a questão da terra, a questão ambiental, a questão da língua, a questão da sustentabilidade, né, e como achar, né, a solução aqui dentro da aldeia, a partir da minha visão e a partir da minha solução, de uma forma coletiva. Querer que o índio produza como nós, que ele viva como nós, é essa questão do pensamento hegemônico, né? E que só ele e só aquele pensamento que é o do capital é o correto. E isso começa um erro por não querer compreender ele enquanto ser humano, mas um pouco diferente da gente. E não que ele tenha as regras distintas. O índio, a gente fala, o índio não responde pelo que faz. Vai lá na penitenciária em Dourados e olha quantos índios presos nós temos. Olha o tamanho das penas que lhes são aplicadas. A gente tem que viver duas identidades. Identidade do não índio e identidade do índio, né? Já é difícil o índio viver a sua própria identidade. Imagina só viver a identidade dos não índios. Nós somos obrigados a fazer isso, porque tem um lugar que você não pode se colocar como índio, porque a discriminação é muito forte. Não podemos colocar índios sinônimos de passados, né? E o índio não é uma sociedade-estado do passado. O índio também é uma sociedade que está em mudança. Mas também ao mesmo tempo não pode esquecer das suas raízes, né? Que vai nortear a sua razão de ser no mundo. Talvez em termos legais alguém possa dizer que o índio tenha mais direitos. Talvez ele até possa ter um pouco mais de opções que nós. Porque ele pode ter a opção de ter uma vida tal qual a nossa, igualzinha, ou pode ter uma vida um pouquinho diferenciada na aldeia com algumas diferenças. Só que, sob essas diferenças, dificilmente ele vai ter essa ascensão econômica que nós podemos ter, essa ascensão social e que nós achamos tão bonita. Então isso é ter mais direitos? Eu me pergunto sempre sobre isso. Agora, isso é só na teoria, porque na prática o que a gente tem é uma quantidade enorme e muito maior de direitos desrespeitados, não cumpridos e não efetivados. A começar pelo primeiro, que é a terra. O segundo, educação na sua, vamos dizer, educação bilíngue, na sua forma tradicional, educação diferenciada. Hoje que se engatinha em alguns aspectos, em alguns locais, para isso. Saúde que atenda a sua especificidade. Mas olha, se a saúde lá, a saúde pública é um desastre, você pega do índio e multiplica por 10 o desastre. Então eu posso numerar para vocês que o índio é um pobre duplicado em termos de marginalização e discriminação e desrespeito aos seus direitos. Ou seja, é duplamente pior, porque ele é um pobre e ainda diferente. Esse conceito de integração, na verdade, ele é usado pelo governo, né, o Estado brasileiro, já desde o começo do século XX. E ele é reforçado por dois conceitos da antropologia, também desse período, antropologia cultural norte-americana, que é o conceito de assimilação e de aculturação. Quando duas culturas se colocam em contato, a cultura majoritária sempre leva vantagem, em detrimento da cultura minoritária. E a tendência é essa cultura minoritária ser assimilada pela cultura majoritária. E ela acaba perdendo então sua identidade, perde sua cultura, e com o passar do tempo já não existe mais a cultura menor, existe só a cultura maior. E isso já é um conceito ultrapassado da antropologia, né? Primeiro porque contatos entre culturas sempre existiram. Segundo porque as culturas estão sempre em movimento, sempre em mudança, não são estáticas. Então se a nossa cultura muda, a dos índios também muda, né? Então se a minha avó usava o fogão a lenha 30 anos atrás, hoje usamos o fogão elétrico, nem mais é o fogão a gás, né? Isso não significa que nós deixamos de ser quem nós somos. Mudou a tecnologia, né? Então também a cultura indígena está mudando. E o Estado brasileiro, na verdade, usou esse conceito de integração politicamente, né? E até no Estatuto do Índio, que é de 1973, que ainda está vigente, não foi totalmente suprimido pela Constituição Federal de 88, ele inicia dizendo isso, né, que a intenção do governo brasileiro é integrar o índio na sociedade nacional, o que é uma violência. O que significa integrar os índios na sociedade nacional? É você desconsiderar e desrespeitar as particularidades culturais desses povos, né? Então, hoje a Constituição Federal,
ao dizer que o Estado brasileiro tem que respeitar a cultura dos índios, então cai por terra esse conceito do Estado brasileiro. Então hoje não existe mais a política, né, do Estado brasileiro de tentar integrar os índios. Isso não existe mais, né? Porém já existiu, né, como ideologia, como força, né? E quanto à questão das mudanças culturais, a gente diz assim que todas as culturas estão em contato, as culturas são dinâmicas, estão mudando, né? E os povos indígenas hoje, como cidadãos brasileiros de pleno direito, né, eles estão em contato com a sociedade nacional, com a cidade, com a televisão, com a imprensa, né? Então, se o índio quer ter alguns benefícios que nós já temos, por que eles não podem ter, né? Se uma comunidade indígena quer ter direito à energia elétrica, por que ele não pode ter? Porque ele é índio? Ele é índio e é cidadão brasileiro, né? Com todo o direito. E ter luz elétrica numa aldeia, em nenhum momento deixa ele menos índio do que era antes, né? Ele vai ter um pouco mais de comodidade, ele vai ter, de repente, no frio, água quente para tomar banho. O que muitas vezes a gente espera do indígena, né? Espera do indígena usar tanguinha, usar arco e flecha, né? Aquela característica de um indígena na época passada, muitas vezes. É claro que ainda existe hoje esse tipo de indígena, né? No norte do Brasil, aqui também, né? No Mato Grosso. Mas temos que ter essa compreensão que o indígena também se muda, né? Precisa também de outras formas de vida. Mas eu vejo também que hoje, o que é ser indígena? É o pensamento, é o ser, é o conhecimento das suas raízes. Mesmo que eu estou em grande cidade, em grande metrópole, em outros locais, né, de sociedade, mas eu tenho as minhas raízes, mas eu tenho a minha essência, né? Eu tenho a minha cultura, a minha forma de interpretar o mundo, de ver a minha cosmologia. Então eu vejo que é isso que faz a diferença. Uma grande liderança indígena do nosso estado, o Marcos Terena, ele diz assim: eu posso ter o que você tem sem deixar de ser o que eu sou. Quer dizer, eu posso ter uma calça jeans, eu posso ter um celular sem deixar de ser índio. Por quê? Porque isso não mexe com a minha identidade, com o meu profundo. Eu estou mudando alguns elementos periféricos, né, do meu ser pessoa, mas a minha identidade permanece indígena. Vocês suspiram como eu suspiro também. Vocês vê como eu vejo também. Então é isso. Só que nós temos que ver ao lado do político do governo federal. Então é isso que ele tem que resolver para nós. E outra dificuldade também, as novas gerações que estão nascendo nas reservas indígenas, né, hoje, né, nessas aldeias, por exemplo, muitas vezes não percebe mais, não sente mais, não tem mais sensibilidade nessa questão da compreensão da terra. Porque a terra para nós não é solo, mas é o ar, é o vento, o céu, as estrelas, a lua daquele espaço, daquela terra, o ar, o som, né, daquela terra. Então, quando a gente volta, né, retornando à nossa terra natal, à nossa terra tradicional, né, é uma volta, um encontro com o passado, um encontro com nossos ancestrais, para poder a gente ficar mais forte e resistir, né, e permanecer na nossa identidade, na nossa interpretação. Então toda a solução do indígena está nessa questão da terra, está nesse espaço que vai dar uma nova energia para os indígenas. A gente quer de volta, não é por nada, porque a gente já cansou de ver fazendeiro desmatando. Porque agora, ó, eu queria que vocês vissem lá em cima, tem uma desmatação, passado com o trator, então onde ali
Por que essa terra é importante para nós? Nela a gente planta, dela a gente tira os remédios da terra. Os fazendeiros têm acabado com a nossa terra, na verdade com as plantas medicinais que a gente tira da terra. Os fazendeiros têm acabado, então isso que a gente reedifica, a gente quer de volta a nossa terra, porque o fazendeiro já tem matado várias plantações que presta para nós um remédio bom que a gente tira do campo, a gente tira do mato, tem remédio na água, tem remédio nos brejos, tem água até mesmo nos campos. Isso que o fazendeiro está acabando. Então isso que a gente quer de volta rapidamente o nosso Tecorá. Porque muitos têm falado, não, por que o índio quer terra? Porque não, ele também precisa enxergar os desmatamentos que está acontecendo. Na década de 40, esse rio que nós acabamos de passar ali, ela era dava uns 20, 30 metros de profundeza. Hoje, ela pega aqui. Então, porque houve muito desmatamento, o próprio fazendeiro desmatando, gradeando na beira dos córregos, na beira dos rios. Então, por aí, os nossos remédios vão acabando. Então, nossos animais que nós temos. Então não tem outro jeito. Então é isso que eles têm que entender. Essas pessoas do lado de fora têm que entender isso, têm que ver também isso, que o povo Guarani Kaiowá quer terra para salvar o que é a terra tradicional. Então o fazendeiro onde não tem terra indígena, o fazendeiro faz o que ele quer com o dele. Mas o que é nosso, então a gente está para cuidar, porque a terra é vida para nós. A água é vida para nós, então os animais para nós têm significado, que vem diretamente de Tupã, de Deus, né? Então é isso que, primeira coisa, o que eu quero deixar bem claro, que nem eu disse lá na reunião, vocês do lado de fora precisam conhecer e saber a tradicional de um povo Guarani Kaiowá bem na realidade, vocês precisam conhecer isso. Então, vocês que andam falando assim, que não, o índio quer terra, índio precisa, não, índio é vadio até mesmo, não, índio é tal, isso. Para vocês o animal tem mais valor do que um povo Guarani Kaiowá. Então, isso que a gente quer deixar bem claro, a gente até mesmo, isso que eu divulguei na carta, eu divulguei isso porque o povo precisa olhar a nossa situação. Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Nasceu aonde? Papiri. Aonde fica? Perto de Sapucaí. Divisa lá? E Paraguai. O senhor é brasileiro ou paraguaio? Não. Kaiowá. Kaiowá.